Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Spigarol e nesse vídeo a gente vai falar sobre os principais desafios do confinamento à base de grão inteiro. Antes da gente começar o vídeo, gostaria de convidar vocês a se inscreverem aqui no canal, seguirem nossas redes sociais e também a conhecerem a nossa certificação manejo de pasto. Eu vou deixar o link para vocês aqui no vídeo. Também quem tiver alguma dúvida pode me encaminhar um e-mail, né? A gente tem essa certificação, é um curso que a gente está lançando 100% online, né? São 10 horas de aula, mais de 14 módulos, onde você vai aprender assuntos relacionados a manejo de pastagem e também a sistemas produtivos, né? Nutrição, quais são os tipos de sistemas a pasto que a gente pode trabalhar e muitos outros assuntos que com certeza vão ajudar aí no desenvolvimento de projetos e na sua operação pecuária, né? O curso, como eu disse, é 100% online, você pode assistir da onde você quiser e quando quiser. E para quem tiver mais dúvidas, é só clicar no link aqui ou me procurar através do e-mail ou nos comentários. Bom, quais são os principais desafios do confinamento à base de grão inteiro? A gente sabe que ele é uma alternativa, uma opção, tem muita gente que gosta, muita gente que não gosta, mas a gente tem que tomar cuidado para que a gente tenha um bom sucesso durante uma operação realizada aí com confinamento à base de grão inteiro, né? E os desafios principais é porque a gente muda esse animal de uma dieta basicamente a pasto, vindo para uma dieta extremamente concentrada, né? A gente tira, com o passar do tempo, o volumoso desse animal, e isso pode gerar alguns problemas. Então a gente tem que ter muito cuidado dentro dessa operação. O primeiro desafio, né, pessoal, é a adaptação. Então, o sucesso do confinamento à base de grão inteiro ele está extremamente correlacionado com uma boa adaptação. Então, aqui é um período onde a gente tem que focar bastante, ficar muito atento e fazer uma adaptação muito bem feita para que a gente tenha um bom resultado, né? Esse período de adaptação ele visa transformar a população bacteriana, né? Adaptar esse animal a essa mudança de dieta. Os bovinos são ruminantes, eles têm por essência como base da sua dieta o pasto, e a gente está transformando ele num animal que vai ingerir milho e núcleo, né? Então a gente tem essa mudança muito drástica, muito bruta, pode prejudicar o animal, por isso a gente faz ela gradativamente, né? Então, esse período de adaptação ele pode demorar de 15 a 21 dias, depende muito se esse animal já está comendo um farelado, um proteico energético, se ele já vem com uma dieta à base de milho, né? A gente pode pular algumas etapas, mas basicamente a gente tem esse animal aí passando 15 dias adaptando. E como funciona essa adaptação, né? A gente pode fazer essa adaptação a pasto, pode fazer fornecendo pasto picado no coxo, fornecendo silagem, feno. O importante é que tenha uma fonte de volumoso junto com a dieta de grão inteiro e o núcleo, né? É o núcleo peletizado mais o milho, para que a gente tenha essa troca gradativa. Então a gente vai diminuindo a quantidade de volumoso e aumentando a quantidade aí do grão inteiro, né? Uma estratégia também interessante, a gente tem a dieta de grão inteiro sendo composta por 85% de milho e 15% de núcleo. O que a gente pode fazer no início, né, para segurar um pouco mais, até utilizar um pouco dos aditivos, é trabalhar com 20% de pellet no início e 80% de núcleo, e depois, quando a gente acaba o período de adaptação, a gente trabalha com 15% de núcleo pelletizado e 85% de milho, né? Muito importante nesse período, pessoal, observar o consumo dos animais, né? Como a gente vai subindo gradativamente, né? A gente tem que saber o peso de entrada desses animais, calcular um percentual da dieta que a gente vai começar e a cada 2, 3 dias a gente vai aumentando um pouco. Sempre observar os animais, como eles estão se comportando, se eles estão todos os animais vindo no coxo, né? Score de fezes, o score desse animal, se está sobrando ou não alimento no coxo. Isso é muito importante para a gente ir fazendo os ajustes, né? Sempre a observação é extremamente importante. Então, lembrar que o período de adaptação é ele que vai definir se você vai ter sucesso ou não na sua operação de grão inteiro. Faça bem feito, entre aspas, aí perca tempo nesse período de adaptação, não queira acelerar as coisas para depois, lá na frente, você não ter prejuízo, tá? O período de adaptação tem que ser muito bem feito. Outro desafio, né, outro ponto importante aí dentro do confinamento à base de grão inteiro, em relação aos insumos. Como a gente tem apenas 2 insumos, e um deles é praticamente o milho, que ele vai comportar aí 85% da composição da dieta, a gente está muito preso ao preço de milho, né? Então, uma coisa muito importante, a gente tem que ter qualidade desse milho, né? Ter onde estocar, armazenar bem esse insumo, né? Ou se você for
retirar esse insumo no seu fornecedor, ter uma garantia de fornecimento aí para que os animais não fixem a dieta e se atentar muito a preço, né? Como o milho ele impacta demais nessa operação, então a gente tem que ter um preço de milho coerente para que feche as contas, né? Basicamente tem dois grandes pontos principais para ter sucesso financeiro no grão inteiro, né? Um animal que vai entrar com deságio, ele já ajuda bastante a você ter uma operação mais rentável, né? Ou preço de milho muito bom, né? Ou os dois juntos, seria um mundo perfeito. Mas o preço de milho impacta bastante, então sempre que for pensar em fazer uma estratégia de grão inteiro, né? Fazer essa conta levando em conta o preço do milho, né? Ele manda muito se a gente vai ou não utilizar essa estratégia. Como eu disse, é uma estratégia, pode ser utilizada na seca para você aliviar uma pastagem, uma área, uma fazenda, uma propriedade menor pode utilizar ela como recurso, né? Se não tiver vagão, não tiver como produzir volumoso, ela é muito interessante, mas desde que bem feita, né? Outro ponto importante, pessoal, em relação aos insumos, é o núcleo, tá? Ele corresponde a 15% da dieta, mas esse núcleo ele tem que ter qualidade, porque ele que vai assegurar que o animal vai ter uma garantia de não ter problemas metabólicos, ou se tiver, isso ser minimizado, tá? Então a gente tem que ter qualidade, é lógico que preço, né? É um preço condizente, mas a qualidade do núcleo é muito importante, né? O tamanho dele, como a gente vai transformar esse animal num animal que vai consumir só essa dieta, a gente precisa que ele continue seu processo de ruminação, né, de mastigação, para que ele produza saliva, tamponantes. Então, é importante que esse núcleo ele não esfarele, né? Ele tem que ser um núcleo um pouco mais firme, um pouco mais consistente, ele tem que ter um tamanho correto para que o animal, ao ingerir o milho e o núcleo, ele volte esse material para a boca e rumine, e isso ajude no processo de tamponamento do rumen para que ele não tenha problemas metabólicos. Então, extremamente importante, qualidade de núcleo. Aqui eu estou apresentando para vocês núcleo de duas empresas, tá? A gente teve problema com um dos núcleos, a gente passou um período trabalhando com núcleos, animais começaram a apresentar casos de laminite, de acidose, e aí a gente trocou o núcleo e os animais, depois de um tempo, de uma semana, já voltaram a se estabelecer novamente e a consumir. Eles não estavam nem consumindo toda a dieta, tá? Então, muito importante comprar o núcleo de empresas idôneas e estar observando se os animais estão comendo a dieta com o núcleo. O que estava acontecendo nesse caso que eu relatei para vocês, os animais estavam selecionando o milho e não estavam ingerindo o núcleo, eles estavam refugando o núcleo por algum motivo, tá? Então, eles não estavam ingerindo a carga de minerais e aditivos que eles precisavam. Então, importantíssimo também observação da qualidade do núcleo, tá? Outro aspecto importante, né, pessoal, o clima. O confinamento de grão inteiro é uma estratégia para a gente utilizar no período seco, mas caso você faça ele no período chuvoso, tem que tomar muito cuidado, né? Aqui a gente tem dois principais problemas quando chove, né? O clima, a gente vai falar de água, de chuva e também de calor, né? Quando chove pode acontecer o que aconteceu nessa foto aqui, se a gente não tiver um coxo coberto, molhar a dieta, o milho ele acaba fermentando e o pellet, o núcleo, ele esfarela. Então aqui a gente perde também toda aquela questão mecânica que a gente utiliza dentro da dieta. Então é importante, se você for fazer essa operação no período das águas, utilizar aí coxo coberto, né? Tentar de alguma forma evitar que isso aqui aconteça, né? Porque aqui o animal ou vai ingerir um material que não corresponde ao que ele precisa, né? Ou ele não vai ingerir. Então, extremamente importante não deixar molhar essa dieta. Outro ponto que pode acontecer na época chuvosa é a gente ter a formação de barro, né? O barro ele atrapalha, que fica no pé do coxo, o animal às vezes tem uma certa resistência de ir lá para comer o que ele deveria comer. Então, sempre evitar esse tipo de situação. Outro ponto extremamente importante que a gente vem passando, né, pessoal, essas ondas de calor. Então, a gente tem um estresse térmico muito grande dos animais, né? A gente teve casos, agora recente, de redução de consumo. Então, o animal precisaria ingerir uma certa quantidade da dieta, ele não come porque ele fica estressado por causa do calor, ele busca sombra, né? É importante ter sombra, de alguma forma, seja ela artificial ou natural, tem que ter sombra porque pode reduzir consumo, o animal consumindo menos do que a gente projetou para ele comer, ele com certeza vai ter queda de desempenho, né? Então, extremamente importante manter a água de qualidade em quantidade para os animais e sombra para evitar esse tipo de estresse térmico ou reduzir, tentar minimizar esse impacto desse estresse térmico via onda de calor para que a gente não tenha muita queda de consumo.
E a gente tem os problemas metabólicos, né? Então são problemas relacionados aí ao metabolismo do animal. Os principais deles, dentro do confinamento de grão inteiro, é a acidose, né? A laminite e o timpanismo. Então, o timpanismo, o animal fica com gás, fica inchado, é uma visualização fácil da gente estar observando, né? A laminite, o animal fica, a gente fala, palpando, ele fica pisando com uma certa dor, certa dificuldade. E a acidose, a gente vai observar ela nas fezes, né? As fezes com bolhas, fezes muito líquidas, eles são sinais que esse animal pode estar passando por uma acidose, né? Então, são problemas que podem ocorrer e todos eles a gente tem que tentar evitar, né? O principal é a gente fazer a prevenção para que não ocorra isso, né? Por que ocorrem esses problemas? A gente tem uma dieta extremamente quente, extremamente energética, o animal vai ter uma depressão de pH muito grande se a gente não fazer uma boa adaptação, se a gente não utilizar um bom núcleo com bons aditivos para segurar, né, essa carga excessiva que a gente está fornecendo para o animal de milho. Então, importante essa qualidade dos insumos, como eu disse, adaptação muito bem feita e observação, né? Observar as fezes, observar os animais. Caso tenha algum animal que esteja num nível desse aqui de problema metabólico, retirar do lote, voltar ele para o pasto. Então, essa sensibilidade no dia a dia é muito importante para que a gente não tenha animais com problema, tá, pessoal? Aqui, né, pessoal, para vocês terem ideia, a gente tem 3 tipos de fezes, todas elas dentro do confinamento de grão inteiro, né? Do lado esquerdo, como a gente já viu, com bolhas, presença de bolhas, apontando aí uma fezes também muito líquida, né? Puxando aí para uma diarreia. É algo que não nos interessa, a gente tem que fugir desse tipo de fezes, né? Isso aqui pode estar indicando que esse animal tem aí uma acidose, né? Então, não é o ideal, como também a da direita aqui do vídeo, né? Não é a ideal. A gente tem aqui uma fezes com presença de muco e sangue, né? Anéis, então esse animal aqui estava na fase de adaptação, então ele ainda estava ingerindo bastante fibra, né? Por isso essa consistência um pouco mais firme, mas a gente pode observar que o milho acabou ali dando uma machucada no intestino desse animal e sai esse muco com sangue nas fezes. Então é importante também ir observando, né? Esse animal, ele rapidamente adaptou e normalizou as fezes dele, mas é importante observar, caso precise, retire esse animal do lote, né? Volta ele para o 100% a pasto, ou diminui um pouco a quantidade de milho que vai ser fornecida, vai observando, né? Para a gente evitar esse tipo de problema. E aqui no meio, a gente teria uma fezes tendendo a ideal, né? Pastosa, sem tanta presença de líquido, né? Ela não tão líquida e não tão consistente, que é o que nos mostra aí que o animal provavelmente está ganhando muito peso, está desempenhando muito bem, né? Essas colorações, pessoal, ela muda de acordo com o núcleo, né? Tem mudança de núcleo aqui de uma empresa para outra, pode dar uma alteração nas fezes, né? Alguns fatores, mas o interessante é que a gente tenha essa consistência, né? Pensar muito bem nessa consistência e fugir dos extremos, tanto muito líquido quanto muito ressecado. Se esse animal tiver com umas fezes ressecadas, provavelmente só vai acontecer no período de adaptação, dentro do confinamento de grão inteiro, né? Ou se acontecer posteriormente, ele tiver a possibilidade de estar comendo alguma fibra, é porque ele não está comendo a dieta, ele só está comendo fibra. Sempre observar e identificar esse animal e entender o que está acontecendo para corrigir. Mas relembrando, se a gente fizer uma prevenção, né, que é a adaptação muito bem feita, a gente com certeza reduz ou até zera esse tipo de problema durante o confinamento. Pessoal, gostaria de agradecer para quem ficou aqui até aqui neste vídeo, né? Caso tenham alguma dúvida ou queiram saber sobre a certificação, podem deixar aqui nos comentários ou também enviar um e-mail. Estou 100% à disposição e até o próximo vídeo.